O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, em primeiro lugar, eu enalteço aqui a nossa alegria em receber cada um de vocês para participarem desta Santa Missa na quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas, que é o dia que a Santa Mãe Igreja nos convida ao jejum, para começarmos esse tempo quaresmal, marcando assim o início de 40 dias em que somos convidados, com o auxílio do Espírito Santo, implorando a vinda do Espírito Santo, a examinarmos a nossa vida, a nossa consciência e buscar a transformação que só o Espírito pode nos dar. Nós nos lembramos dos 40 anos que os israelitas viveram rumo à terra prometida. Nós nos lembramos dos 40 dias que nosso Senhor Jesus Cristo esteve no deserto, sendo tentado pelo demônio, entretanto, sempre no Espírito. O Espírito é que o conduz ao deserto. É interessante pensar que quem vive uma boa quaresma, viverá bem todo o resto do ano. Não porque não terá problemas, não porque não terá dificuldades. Ano passado, nós estávamos celebrando quarta-feira de cinzas. E logo depois da quarta-feira de cinzas, veio a pandemia. Ou seja, isso não significa de forma alguma que estaremos isentos dos problemas externos, até porque a aprovação nos santifica. E ela sempre fará parte da nossa vida, as aflições sempre farão parte da nossa vida. Entretanto,
A quaresma nos ensina a fortalecer o espírito, a fortalecer a alma, para não sucumbir com facilidade. Nós estamos num tempo em que a palavra sacrifício adquiriu um significativo muito pejorativo. E tantos são os que de dentro da nossa própria igreja se negam a se sacrificar. Acham que isso é antiquado, acham que isso não faz parte mais da nossa fé, daquilo que professamos, quando na verdade não. Isso mais do que nunca está em voga, e eu e você, como cristãos católicos, queremos de fato viver esse dia com intensidade, a fim de promovermos na nossa vida, de tomarmos cuidado para que na nossa vida aconteça a quaresma, e eu chamo a atenção para isso. Nós não podemos permitir que essa quaresma termine e que na minha vida ela não aconteça. Ela deve acontecer para surtir o fruto da mudança, para surtir o fruto da transformação. E transformação, com certeza, todos nós aqui precisamos. Nós queremos vivê-la no tripé que a igreja nos propõe: a oração, a intensificação da oração. Se eu rezo 1/3 por dia, que na quaresma eu intensifique e reze mais. Busque essa intimidade com o Senhor. Quem ora consegue permanecer de pé diante da vida. Quem se ajoelha diante de Deus, fica de pé diante da vida. Eis a necessidade de voltarmos o nosso coração para o Senhor com intimidade. E como nos fala o Evangelho de hoje, uma oração não para ser vista pelos outros, mas para ser vista por Deus. Uma oração que me aproxime do Senhor. Não que a minha oração, como nos fala um dos prefácios da Santa Missa, vai mudar aquilo que Deus é. Porque se eu deixar de orar, Deus continuará sendo Deus do teu jeitinho que Ele é, da forma como é, na sua essência. Mas a oração que me transforma, a oração que eu preciso, intensificar a oração. Também a prática do jejum. A igreja é muito esclarecedora acerca do jejum. E aqui, graças a Deus, aqui, na Rede Século XXI, na Associação do Senhor Jesus, nós temos diversos programas que têm o intuito de formar, com a doutrina clara, com a doutrina limpa, com aquilo que de fato é a voz da igreja, e nós poderemos acompanhar com certeza temáticas em cima dessa quaresma, como já temos em nossas plataformas, para vivenciarmos bem a quaresma. E por fim, a caridade. Que Deus nos abra o coração, que nós sejamos capazes, como dizia São Camilo de Leles, de colocarmos o coração nas mãos, porque a caridade deve fazer parte da vida do ser humano. Então que sejamos obedientes à voz de Deus, que nos mostra a importância de vivenciarmos a bondade e colocarmos a caridade como uma obra que todos os dias queremos buscar para nos santificar. A caridade apaga os nossos pecados, vai dizer a palavra. Então, busquemos nesse tempo, irmãos e irmãs, a vivência de uma santa quaresma. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Foi o que rezou o salmista. É verdade, o pecado está sempre presente na nossa vida. Mas, como nos fala a palavra de Deus em Eclesiástico, capítulo 2, versículo 18, a misericórdia de Deus é do tamanho do seu poder, e é nisso que nós confiamos. Se grande é o nosso pecado, grande é a misericórdia do Senhor, muito maior, e é nela que nos apegamos, e é diante dela que buscamos a transformação da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.